Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Então, nós vamos entrar na parte aqui dos substantivos. Então, vamos ver se conseguem ler. Qual que é a primeira palavra? Como é que lê? Ave, né? Então, o ave é pai. A palavra normal para pai é ave. Aí, quando fala papai, é que fala aba, tá? Ah, E o tá, aba até é perfeito. uma palavra do aramaico, né? Se usa para uma forma mais íntima, mais carinhosa, né? Papai. O ave é pai normal. Então, lembrando, o Aleph não tem som, o Kamatz embaixo tem som de R, o Kamatz Kadol, e o Veit e o Beit, né? Sem ponto é Veit, com ponto é Beit. No final ele vai ser Veit, então, Av. Os substantivos masculinos, eles não têm uma marcação, ou seja, não tem uma forma de você identificar que eles são masculinos. Os femininos são mais marcados, eles têm terminações mais características. Aí o jeito é só ir no dicionário para ver lá como que o dicionário indica, tá? O dicionário vai indicar se é masculino ou feminino. Não tem uma marcação de masculino. Ele pode terminar de qualquer jeito. E aí também um ponto importante é que não dá para saber pela tradução, tá? Por exemplo, casa no hebraico é uma palavra masculina. Não tem uma correspondência do gênero do substantivo. E também isso não tem nenhum significado exegético, tá? Porque alguém, por exemplo, a palavra para espírito, mesmo o espírito de Deus no hebraico é ruach. E o ruach é feminino. A palavra é feminina, tá? Porque também é a palavra para vento. No grego é a palavra neutra, pneuma. Só que essa história de masculino, feminino e neutro não tem nada a ver com a questão de gênero, essa discussão de gênero, tá? A língua, ela é uma convenção. Ou seja, as pessoas convencionaram chamar determinadas palavras, usar o gênero feminino, masculino ou neutro. No português a gente não tem gênero neutro, tá? E no grego o gênero neutro não tem nada a ver com essa história também, porque o gênero neutro é só uma classificação de algumas palavras. Masculino, homem é o gênero masculino, e o feminino, mulher, é o gênero feminino. Mesmo no grego, se usa gênero neutro para homem e mulher, tá? Esse é um ponto que a gente fala gênero na linguística, não tem nada a ver com gênero nessa discussão de gênero. Essa é uma discussão moderna. Muitas línguas têm um gênero neutro, e esse gênero neutro nessas línguas não são usados para essa questão de gênero, né? Essa discussão de gênero tem nada a ver com a linguística, tá? E aí ninguém também pode usar e falar, porque o espírito está no feminino, então o espírito de Deus é feminino. Não tem nada a ver, tá? Às vezes você vai ver até na Kabbalah o pessoal usar isso, tá? Mas não tem nada a ver. Tudo que é macho de animal e de homem é gênero masculino. Tudo que é fêmea, ou mulher ou animal, é feminino. Tá? E o resto não tem uma regra. Por exemplo, palavra. Palavra em hebraico é masculino. Mas a palavra não tem sexo, né? Cadeira em hebraico é masculino, mas a cadeira não tem sexo. Então é só uma convenção linguística. Isso serve para o grego, para o hebraico, para o aramaico. Não, não há concordância de gênero de uma língua para outra. Tá? No inglês nem tem. Não tem. No inglês não tem a palavra que é masculina, outra feminina. Eles nem, quando eles aprendem, nem sabem como é que é uma palavra que tem gênero, né? Então, é só essa questão importante, tá? Não vai concordar o gênero do hebraico com o gênero do português. No caso de fêmea de animal e de ser humano, e macho de animal e de ser humano, vai concordar, tá? Então, não tem uma fêmea de animal que vai ser o gênero masculino e nem tem
uma fêmea, né? O homem vai ser, o ser humano, né, vai ser masculino. É só uma questão de convenção quando não diz respeito ao macho de animal e do homem, nem a fêmea do animal e do homem, né, do ser humano, vai concordar. O resto não tem concordância. Então, só dá para saber quando a palavra é masculina pelo dicionário conhecendo a palavra, tá? Olha lá. Av é pai. O filho é ben. O homem, ish. A casa, bait. Aqui ela vai assumir a forma de beit quando ela estiver ligada a um outro substantivo. Aí o beit significa casa de. Beit Lechem, que é o nome da cidade de Belém. Casa do pão, né? Beit Sheva, a Batseba lá, é a casa do juramento. Tá. Beit é o construto, que depois nós vamos ver um estado que na hora de traduzir, eles traduzem alguma coisa de. Então aí vai mudar um pouquinho em algumas palavras, nem todas vão mudar, mas algumas vão mudar. A palavra, primeiro a gente aprende o substantivo nessa forma que a gente chama de absoluto, que é a forma que vai aparecer no dicionário, tá? Quando você olhar o substantivo no dicionário, ele vai aparecer no singular, na forma do absoluto. Então aí é bait. Depois, palavra, como é que fala? Davar. E também, assim, ó, significados, primeiro a gente aprende com significados básicos, tá? Claro que dependendo do contexto, os significados também vão mudar, como em português, né? Então, por exemplo, palavra pode significar palavra, coisa, uma coisa qualquer, também é chamado de davar. O ish pode ser o homem, mas pode ser o macho de um animal também, é usado o ish. Tem a palavra zahar para o macho, mas às vezes vai falar, é como a gente fala aqui, tem um cachorrinho, um menino, meu menino, meu cachorro, meu menininho. Minha cadela é a menina, né? Então, ele é hominho, né? Ou ele é mulher. Menininha, minha menininha, meu gatinho, né? Minha gatinha. Então, é usado também o ish nesse sentido. Ish também é usado, por exemplo, uma pessoa qualquer. Né? O hebraico não tem um pronome indefinido. Uma, uns, umas. Às vezes ele usa ish. Tinha um homem, havia um homem qualquer. Então, às vezes, traduz como alguém. Um homem qualquer, né? Alguém. Alguém fez alguma coisa, às vezes aparece ish. Yom é dia. Também, em algumas passagens, aparece como um período indeterminado, tá? No dia em que Deus fez os céus e a terra. Aparece lá Yom, se referindo a todos os dias, né? Filho também, Ben, às vezes não é o descendente direto. Então, Jesus ben David, Jesus filho de Davi. Yeshua ben David. Mas ele não é filho direto de Davi, né? É um descendente. Pai também no sentido de mestre, Isso é de muito. os pais, né? Os nossos pais pecaram, quer dizer, os nossos antepassados. Então, as palavras, ao contrário do que os pregadores fazem todos os domingos nas diversas igrejas, eles acham que uma palavra significa uma coisa só em toda a Bíblia, né? O que significa essa palavra, pastor? Depende do contexto, né? E aí, no contexto, às vezes tem que fazer um estudo exegético todinho para descobrir o significado de uma palavra. Depois, povo, como é que lê? Se você abre, fica amém, né? Am. Não é am, é am. Como ben. A língua bate aqui no dente, ó. Ben.
Isso vai ter uma grande diferença no hebraico em algumas palavras. Falar dam é sangue. Dan é a tribo de Dan. Hem, eles. Hen, elas. Atem, vocês. Atem, vocês feminino. Não vai ter diferenças. Gan, jardim. Gan. Gam é também. Então, essa diferença tem que tomar cuidado. A gente está acostumado a ficar só né? Só Depois, alguns outros substantivos aí. Como é que é criança ou menino? Uma criança, mas quando eu me refiro a uma criança do gênero masculino. Yelet. Então, yelet é quando eu falo para uma criança, mas um menino. O cavalo. Como é que é o cavalo? Sus. O sus é o cavalo. E outra palavra para homem aí, ó. Como é que pronuncia? Enosh. Enosh é o homem mais para ser humano, né? É o nome do Enos, Enos, né? Enos aparece também, sim. Enosh. Então, também substantivos masculinos. E aí, como que a gente faz o plural no hebraico? Você acrescenta no masculino, é o plural do masculino absoluto, tá? O que a gente faz? Acrescenta o im, pega a raiz da palavra e acrescenta o im. Só que isso tem muitas regras, assim, de formação vocálica. Então, é melhor decorar a palavra no singular e no plural, tá? Tem algumas dicas que você pode encontrar, mas são muitas regras diferentes. O que permanece constante é esse final em im, tá? Então, lá, da direita para a esquerda, ben, como é que fica no plural? Banim. Então, ben, banim. Aí casa, bait, como é que é o plural? Titia, a titia. Fala igual nordestino, ó, titia. Batim, tim. Tá vendo que não é baitim, né? Baitim. E aí sumiu aquele yud e aí virou batim. Aí palavra davar, qual que é o plural? Devarim. Tá vendo que mudou o início, né? Não é davarim, é devarim. Então, esse shivá inicial tem som de E, né? Devarim, que é o nome do livro de Deuteronômio, né? Porque as primeiras palavras do livro lá é Eile Hadevarim. Estas são as palavras. Então, davar, depois devarim. E aí o melech pronunciar o kaf como K, né? Lech, melech. E essas palavras que repetem as letras, tá vendo? Davar, melech. Geralmente a tônica está no começo dela. Então é davar, não davar. É melech, não é melech. Então, davar, melech. Melech. O plural, lachim. Está vendo também as palavras que têm essas duas vogais iguais? Elas vão fazer o plural igual também. Ela vai como chivala no plural, né? Na primeira sílaba. Então, devarim, melachim. Melachim Aleph, Melachim Beit, é o nome do livro dos reis. Melachim Aleph é o primeiro livro dos reis. Melachim Beit é o segundo livro dos reis. Melech é rei. Tá. Depois nós temos a sequência aqui, ó. Como é o plural? Amim. Aí o menino Yeled, Yeladim. As crianças, né? Aí inclui meninos e meninas, as crianças.
Eladim. O Gan Eladim é o jardim da infância. Gan Eladim. Aí o Sus, cavalo, como é que fica? Susim. E aí o homem Enosh, Anashim. Esse Anashim vai ser o plural de Ish também. Só umas 3 vezes só na Bíblia hebraica aparece o plural Ishim. O Anashim é usado muito, né, os seres humanos, Anashim. Então, quando vai falar pessoas, vai falar Anashim. Tá? Não existe uma palavra para pessoas propriamente dita. É Anashim mesmo. Às vezes é usado também na Bíblia e no hebraico moderno, Bnei Adam, os filhos de Adão. As pessoas, a humanidade. É falado Bnei Adam. Ou Anashim. Tudo bem? E aí vamos lá no vocabulário, né? Vai aumentando o vocabulário. Algumas palavras, elas têm um plural diferente e elas se referem a coisas que aparecem aos pares na natureza. Ou algumas coisas que têm um sentido de pluralidade. Então, primeira palavra da direita para a esquerda, ouvidos. Como é que lê? Ozen. O ozen seria um ouvido só, uma orelha só. Ozen. Como é coisa que aparece aos pares, então como é que vai ser o plural? Asnaim. Naim. E aí, então, asnaim são os ouvidos, as orelhas. Asnaim. Os pés, como é que é o singular? Regel. Regel. Também veja que repete as letras, então a tônica está no começo. O regel na Bíblia é a perna inteira, assim, até o pé. Às vezes aparece a palavra para coxa, mas tanto a mão, né? É como se fosse toda essa parte aqui, né? E os pés são os pés, como se fosse o pé inteiro, né? E o plural de pé, como é que é? Raglaim. Aí não vai pronunciar o shva, porque ele vem de Raglaim. E aí mão, no singular, yad, plural, yadaim. Às vezes, mão pode aparecer como feminino ou como masculino, tá? Porque eu falei, não importa muito se é masculino ou feminino, porque isso não tem nenhum sentido exegético. Então, você traduzindo como mão, tá bom. Depois continua aqui, ó. Como é que é a palma da mão no singular? Ah. E aí, como é no plural? As palmas das mãos. Capá, capai. Palavras em português que vem do hebraico, só rabino, sábado. Raríssima, né? O pessoal vê, a mulher fala na internet que zona vem do hebraico, né? Zoná é a prostituta, né? Só que, na verdade, zona no português vem de zone no grego. É a cinta. Era uma cinta. Então, a ideia do perímetro, né? A zona de ação. Só que como a pronúncia soa do mesmíssimo jeito, né? Aí o pessoal costuma inventar, né? Só que isso aí é a etimologia do bar do seu Zé. Tem o mesmo som, então é igual moleque que fala que vem de Moloque, né? Só que a Bíblia nem é moleque, é moló. Nem é Moloque, né? É moló. Moló, que nem o Raf no final. E é uma palavra nem hebraica, é do amorreu, pra você ter uma ideia. O amorreu falava moló, ou alguma coisa parecida, e o hebreu transliterou
A o Moló. Moló, e esses finais em re, no português, se convencionou por quê? Hein? Mardoqueu, é Mordecai, né? Elimelech, Elimelech, que vem do Meler. Então, a Molech vem de uma palavra africana que significa menino. Olha só, que surpresa, né? A palavra significa menino. Coincidentemente, o deus Moloch recebia as crianças, tinham a mão de Moloch, do Moloch, né? Ficava assim, punha criança, ele tinha uma boca aberta e eles punham fogo. A criança era cremada viva, fazia assim, e a criança era jogada para dentro da boca de Moloch. E aí o pessoal começou a fazer essa relação. Então, as línguas, às vezes, coincidem de ter o mesmo som, né? E nem por isso vai ter o mesmo significado. Não tem nem lógica isso, né? E aí você suspeita, porque o hebraico é uma língua semítica e o português tem origem latina, greco-latina, né? Mais latina, mas muita raiz grega. Tem outras também, português do Brasil tem palavras do Banto, Yorubá, do Nagô, do Jeje, do Tupi-Guarani, né? Mas vindo do hebraico, só se tiver uma origem religiosa, rabino, Shabbat. Mas o povo gosta dessa etimologia de bar. Por exemplo, bar, é um exemplo. Bar é o bar de bebê. Para traçar a origem etimológica, você faz um estudo bem complexo aí de como a palavra foi atestada em várias línguas cognatas, né? E aí, depois, nós temos lábio no singular, como é que é? Safá. É safá. E aí, o plural, fataim. Então, safá, fataim, fataim. Essa palavra para lábio também é a palavra para idioma, tá? Então, quando você vai falar o idioma, é safá. Safá ivrit, a língua hebraica. Então, é lábio, é língua, próprio órgão, né? E também, como a gente fala em português, a língua, o idioma e a língua da boca, né? Então, no hebraico é o lábio. O lábio é o idioma também. Então, safá, sefatai, sfatai. Depois a gente tem a palavra que, veja, todas as outras têm a ver com coisas que aparecem aos pares, né? Então, os ouvidos, os lábios, as mãos, os pés, vai ter af, que é a pain, que é as duas narinas, né? Tudo que tiver aos pares, gav, gavain, que é as costas. Então, tudo isso vai vir nesse plural chamado dual. Mas o dual também serve quando quer dizer as duas coisas, né? Por exemplo, 2 cavalos, 2 mulheres, 2 homens, 2 dias. Vai aparecer esse dual também, tá? Porque a gente tem a palavra para dia ali, ó, yom. O plural de yom, quando eu falar vários dias, é yamim. Só que eu falar 2 dias, eu falar yomaim. Então, yamim é vários dias, sem um número definido. Yomaim é 2 dias. Você pode usar isso aí para várias palavras. 2 cavalos, susaim. Muito bem, então esse é o plural dual, que é parecido com o masculino, mas usado mais para as coisas relacionadas à duplicidade ou coisas que elas têm uma aparência de não ter uma unidade, né? Por exemplo, maim
Não tem nem singular dessa palavra, que é águas. Porque como é que você fala uma água, né? Ou céus, que no hebraico é sempre plural. Shamaim. Também ao céu, você não vê um céu, dois céus, três céus nesse sentido. Você vê um céu só, né? Você não vê, também não é um céu só, uma ideia de vários. Uma multiplicidade. Então, Shamaim, Maim, eles parecem plurais duais também. E aí nós temos alguns plurais que são irregulares. Eu esperava que ele fosse de um jeito, e no fim ele não é daquele jeito esperado. Por exemplo, o pai, você esperava que fosse avim, né? Mas ele faz plural avó, Feminino. que é um plural feminino, tá? Só que aqui é plural masculino irregular. Provavelmente por influência do aramaico lá do Ava, né? Uhum. Então, como eu falei, Ish, você esperava que fosse Ishim. Só que não é Anashim. Embora apareça 3 vezes Ishim na Bíblia hebraica, tá? Aí que eu falei, Yom, você esperaria Yomim, né? Mas ele faz um plural irregular, Yamim. Então, alguns plurais são irregulares. E também, assim, melhor decorar a palavra no singular com o seu correspondente no plural. Na dúvida, tem que ter um dicionário hebraico. Ou um programa de computador que tem um dicionário e tal, né? É bom ter um dicionário para você ir aprendendo a manusear. Os dicionários de hebraico não são muito baratos, tá? O melhor, assim, sei lá, custo-benefício é um que chama Halot. Deixa eu até consultar se ainda está melhor o custo-benefício, porque às vezes um que é um dicionário normal está quase o mesmo preço de um analítico. Esse Halot é publicado pela Vida Nova. Quando a gente vai fazer o feminino, aí ele é marcado, tá? Ou seja, existe uma terminação característica que, na maioria das vezes, não significa que é sempre, tá? Porque pode ter palavra masculina terminada do mesmo jeito, mas na maioria das vezes, as palavras femininas ou terminam com esse kamat-re, esse azinho e esse re final sem pronúncia, ou vão terminar em tav, né? Então, é uma regra mais fixa, com menos exceções, tá? E aí, inclusive, para fazer o feminino de algumas palavras, você põe essa terminação na raiz. Então, não era yeled, agora virou o quê no feminino? Dá. Até seria yaledá, né? Porque a vogal inicial é, né? Mas, pela tradição, nunca vi ninguém pronunciar yaledá. Então, yaldá. Então, yeled, yaldá. O cavalo não era sus? Como é que ele ficou? Sussá, né? Veja, no português, às vezes a gente tem, né? Um feminino igual do animal, né? Mas também tem muitas palavras que não tem, né? O cavalo e a égua não tem nada a ver a palavra, né? Não é cavala, né? O boi e a vaca, né? Não tem nada a ver. O cachorro e a cachorra até tem, né? O gato e a gata.
Algumas palavras no português a gente só muda o A e vira feminino, mas muitas também não tem. O hebraico é até mais fixo nisso, né? Então, Susa é Sussá. Ishá. O nome dela foi Ishá porque veio do Ish, né? Então, até nas Bíblias está varão e varoba, porque homem e mulher não têm a mesma raiz, né? Então tem varão e varoba. Então a égua é Sussá. A rainha, Malca. Malcá. Aqui, deixa eu só ver um negócio, pode ser até que a vocalização aqui tá, tem que ajustar também. A rainha não era Melech, o rei? Então acrescentou o rei final lá, né? Então com Malcá. Espera aí que deu uma travada aqui. Não. O solo, como é que lê? Ó, não vai ler o rei com o rei no final, não tem som nenhum, não existe isso. Então, Adamá. E aí, ó, uma palavra que não que é no português masculino, mas no hebraico feminino. Tá? Amar é o braço. Porque se você pensar bem assim, os objetos não têm sexo, né? Uhum. Então, por que uma cadeira vai ser feminina? Por que uma mesa é feminina? Não tem sexo os objetos. O que tem sexo é a fêmea e o macho mesmo, de animal, né? Tem o Sim. órgão sexual. Então, aí vai ter o gênero. O resto é convenção. O que é convenção? Numa língua, lá não sabe quando, na origem, identificaram que a mesa teria que ser feminina. Você vai explicar isso para um americano, para um inglês, ele tem um tilt, não tem, as palavras não têm gênero no inglês, né? Tanto que no inglês não tem, pro adjetivo, não tem feminino e masculino, né? Você fala bad boy, bad girl. Né? Não tem feminino para adjetivo. A gente fala um gato branco, né? Uma gata branca. Lá não, né? É o cat white. Não tem gata e gato, né? Não tem o gênero dos substantivos. Eles têm. Só vê que o cara está 50 anos falando português e ainda fala errado. E dá um bug na cabeça dele. As palavras não têm gênero, né? Vão ter os pronomes, né? Mas os substantivos, adjetivos não tem masculino e feminino, né? Também é só no inglês, porque na maioria das línguas tem, né? Tem no alemão, tem no grego, né? Até no grego moderno tem masculino, feminino e neutro. Como pra gente o gênero neutro é muito estranho, né? Da língua, né? Então a palavra é neutra, né? É estranho pra gente. Então, braço no hebraico é feminino. Por quê? Não tem motivo exegético, né? Por que espírito é feminino? É porque está ligado a vento, fenômenos da natureza. Geralmente até no grego também é feminino. Por que também? Mas é engraçado, os furacões não tem nome de mulher? Catarina. Qual que é o furacão? Diz que os pesquisadores têm o nome das mulheres porque as mulheres deles eram terríveis. Né? Aí as mulheres começaram a pôr alguns furacões masculinos. Bom, então, assim, tem que aprender a palavra, o gênero e o singular e plural, né? Precioso Jesus, aos teus pés aqui